Olá, tudo bem? Eu sou a professora Mariana Campos, sou professora da UFSCar, Campus São Carlos, sou professora do Departamento de Psicologia, do ensino da Língua Brasileira de Sinais, Libras, sou professora surda e hoje vocês vão ter a oportunidade de ter a voz de um intérprete aos não fluentes da língua de sinais. A temática de hoje é a acessibilidade na educação à distância e no remoto para os usuários surdos. É uma temática de grande relevância para esse momento que estamos vivenciando, nessa questão de organização do ensino remoto, né? Essa diferença entre a educação à distância e o ensino remoto. Então, desde a organização, planejamento, estrutura, voltada ao ensino dos surdos. Eu agradeço a SEAD pelo convite em palestrar essa temática, sendo eu uma professora surda, apresentando essas limitações, os pontos negativos e positivos desse ensino. No Brasil, temos cerca de 9 milhões de pessoas com algum problema auditivo, sendo que somente no estado de São Paulo temos cerca de 90 milhões de pessoas que não ouvem nada. 345 mil pessoas com algum problema ou dificuldade para ouvir. E cerca de 1 milhão de pessoas que apresentam alguma variação de dificuldade de ouvir, sendo leve, moderada, entre outras. Pesquisas constataram que mundialmente 95% das pessoas surdas provém de famílias de pais ouvintes, então membros da família são ouvintes, portanto não conhecem a língua de sinais ou demoram para aceitá-la no contexto familiar, o que dificulta o desenvolvimento dessa criança com o tempo. O que é diferente das crianças de família ouvintes, que rapidamente o contato da linguagem é natural, acontece normalmente. Quando a criança é surda, os seus pais são ouvintes, a língua de sinais ela é muito tardia, portanto a comunicação ali tem um prejuízo, acontecendo também o mesmo prejuízo no desenvolvimento da pessoa e na escolarização, porque a língua de sinais ela é visual. Então, a família precisa de uma adaptação e, portanto, a gente percebe que quando há uma diferença em que os pais também são surdos, a criança tem desenvolvimento diferente. Então, é uma adaptação da sociedade e não da família. Então, pesquisas comprovam que 95% são de famílias ouvintes. Eu trago esse quadro para esclarecer essa diferença entre a pessoa surda e a pessoa com deficiência auditiva, para evitar as padronizações existentes entre essas pessoas que são diferentes. A pessoa com surdez tem uma visão mais cultural, então é um sujeito que é visto em sua diferença. É um sujeito que não quer se adaptar ao mundo ouvinte. Ele se mostra e as resistências por meio da sua língua, a língua brasileira de sinais. Então, ele luta pelas questões culturais, identitárias, através dos movimentos surdos, das associações, em pé de igualdade com os ouvintes. E, entre outras questões, o surdo, além de tudo, é falante da língua brasileira de sinais, como o surdo cego também. E aí depois tem as variações da forma de aquisição da língua. Já a pessoa com deficiência auditiva, a visão já é mais clínica, mais patológica. O que significa? É um sujeito que se olha e se identifica como falta de alguma coisa que precisa ser melhorado, ser corrigido, e por isso precisa de um aparelho auditivo, até mesmo de um implante coclear. Precisa fazer terapias com fonoaudiólogo para aprender a falar. Então ele se esforça para se igualar ao ouvinte. É um sujeito então visto em sua anormalidade, em seu modo de ser. Então ele procura uma cura para que se iguale ao ouvinte.
e não possui assim uma identidade como a do surdo, né? Então são perspectivas diferentes. O deficiente auditivo, ele tem a língua portuguesa como sua primeira língua e o surdo português como a sua segunda língua na modalidade escrita. Também é uma diferença. A pessoa com surdo-cegueira é uma outra pessoa, não se iguala ao deficiente auditivo e nem à surdez, a pessoa com surdez. É uma pessoa que tem uma deficiência única e que possui graus variados de perda, tanto visual quanto auditiva. Então, essa perda pode variar em surdez severa e visual leve, como surdez profunda e visual também profunda e outras variações. E as formas de comunicação, elas podem variar, desde a libra tátil, a libras em campo reduzido, porque ela possui ainda um resquício visual. Pode utilizar também do alfabeto datilológico tátil, é uma outra forma. A comunicação áptica, que é feita nas costas e no braço da pessoa. Tem o tadoma, são casos raros, mas acontece da pessoa utilizar o tadoma. E a fala ampliada, que é feita no ouvido, a pessoa utiliza da fala no ouvido. Então, são várias formas de comunicação para a pessoa com surdo-cegueira. E com relação às legislações brasileiras, nós temos a Lei de Acessibilidade, que começou em 2000. Depois nós temos a Lei de Libras, que foi o reconhecimento em 2002, então há pouco tempo aqui no Brasil, sendo que em outros países a regulamentação já aconteceu há muito tempo e em alguns países nem precisou da legislação para ter o reconhecimento. Depois tivemos também outro decreto com relação à acessibilidade, depois ao decreto de Libras, que veio falando sobre as questões de acessibilidade da pessoa surda em todos os lugares, sendo que também no ensino fundamental 2, ensino médio e graduação profissional intérprete de Libras. Depois nós tivemos a lei referente às normas da ABNT sobre as janelas de Libras e a legendagem. Depois tivemos a portaria referente à comunicação e acessibilidade em rádio e TV. Em seguida nós tivemos a lei que oficializa a profissionalização do intérprete, e em seguida nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, em 2015, que fala das questões de acessibilidade das pessoas com deficiências em todos os lugares e espaços públicos, como uma questão de direito. É uma garantia legitimada em lei, que na prática a gente vê que ainda não acontece, portanto é uma luta que a pessoa com deficiência ainda enfrenta. E agora com relação às tecnologias, né, aos símbolos de acessibilidade, acessível em Libras. Então a gente tem a mão, que representa quando o local é acessível em Libras, e a orelhinha com a marca, né, simbolizando que aquele lugar é reservado para a pessoa com surdez. Então a gente pode ver que a tecnologia ela pode acessibilizar vários setores, vários segmentos. Então, ela não fica somente restrita a um único espaço. E não somente a pessoa com surdez, mas todas as deficiências. Então, ela pode ser utilizada no espaço de comunicação, jurídico, político, esporte, comunitário, acessibilidade, de lazer, cultura, educação e saúde. Né? Normalmente a gente pensa só no setor da saúde, né? Mas podemos pensar em outros setores também. É uma questão de utilizar a tecnologia ao favor da pessoa com deficiência. Nesse site, por exemplo, olhem o símbolo. Tá vendo uma bolinha amarela que eu já fiz a marca? Nesse site mostra que a acessibilidade em Libras, infelizmente é um avatar, depois eu explico porque eu fiz essa escolha do infelizmente. Perceberam que aqui antes era uma mulherzinha, né, um avatarzinho, agora é um homenzinho. Isso vai muito da escolha do público que acessa, se tem preferência, né, por um avatar masculino ou feminino. Esse é o VL Libras, é um aplicativo gratuito do governo
e que é utilizado, ele se pode baixar gratuitamente. Esse é o símbolo. Veja aqui novamente. Então, agora eu vou falar na educação elementos que são importantes. Na minha opinião, são 4, começando pelo acesso. Então, os alunos que apresentam, dificuldades, sendo ele deficiente ou não, eu tenho que promover para esse meu aluno a universalidade com equidade. Então, eu tenho que adequar e utilizar da tecnologia de melhor forma possível para que eu promova o acesso ao meu aluno. Então, o coordenador, o professor, o gestor, eles têm que estar abertos a isso, ele tem que motivar o aluno para a aprendizagem, de modo que ele fique atento aos conteúdos, que é o segundo ponto que eu trago agora como elemento primordial. Ele tem que promover desafios, estar sempre motivando o aluno a aprender, dar aulas interessantes. Então, a tecnologia usa a esse favor, promover estratégias desafiadoras para que o aluno não desista e sim aprenda mais. Um terceiro ponto fundamental é ter empatia. Cada aluno possui a sua subjetividade, cada aluno é único, então a gente precisa olhar cada aluno por si só. Então, ver se ele tem uma fluência em língua de sinais, se ele escreve um bom texto, de que forma ele usa a tecnologia. Às vezes o aluno ele tem uma dificuldade comunicacional muito grande, ele não sabe usar a tecnologia, por exemplo. Então, tem limitações que precisam ser levadas em considerações. Então, o professor tem que procurar todos esses quesitos nos alunos, que é individual de cada um, e promover estratégias de ações diferenciadas. Então, eu tenho que olhar para a deficiência também. O aluno surdo-cego, onde ele está posicionado, se a luz não está atrapalhando, enfim, depois eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas é importante estar olhando. Eu não posso padronizar, eu não tenho uma classe homogênea, eu tenho diferenciações. Outro ponto importante é a reciprocidade. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. E eu sempre vou trazer elementos importantes da educação, que é o professor, o coordenador e o gestor, que tem que estar aberto. Ele não está lá somente para transmitir conhecimento, mas ele está lá para aprender junto com o aluno, seja no ambiente virtual, seja em outros ambientes. De modo que esses 3 profissionais, eles têm que estar lá para estar aberto para o aluno, mostrar o interesse ao aluno. Então, antes a gente já conhecia o ensino à distância. Então, toda a estrutura, o calendário padrão, o momento em que ia acontecer as aulas virtuais, de forma planejada e não emergencial. Então, os ambientes virtuais, que momento que ia ser gravada a aula, que momento que o aluno tinha que entrar no ambiente com a sua internet, com a sua tecnologia, que momento em que as aulas, videoaulas seriam disponibilizadas também no ambiente, como eram as questões avaliativas, os materiais produzidos. Então, toda a estrutura do ensino EAD, ele estava organizada, não foi uma estrutura emergencial. Já agora, atualmente, com a Covid-19 e a pandemia, o MEC solicitou que as instituições organizassem uma nova forma de ensino, então que adaptassem um calendário de modo emergencial, adaptado para a vivência do momento. E aí os professores então tiveram que, ao mesmo tempo, adaptar essas condições. Então, no mesmo dia de aula, o professor teria que estar virtualmente ou transmitindo uma aula já gravada. Contudo, ele não pode ou poderia cobrar do aluno a sua presença, porque o ensino não prevê o uso de tecnologia, de internet. Nesse momento, o aluno pode não ter a internet, pode ter algum problema de conexão, um problema com o seu computador,
E então são condições que não estavam previstas. Diferente da EAD, que lá possui um tutor compondo a equipe dos docentes, no ensino remoto toda a responsabilidade fica a cargo do docente. Então, o preparo da sua disciplina, a organização, a estrutura, toda de sua responsabilidade. Há casos em que há uma parceria entre o professor e o intérprete para o aluno surdo ou surdo cego, mas não significa que toda a responsabilidade é do intérprete. Não, é um trabalho em parceria, onde os dois profissionais acompanham esse aluno. E também as questões da plataforma virtual, ela também não estava pensada para esse ensino, então foi preciso investigar plataformas que contemplassem a forma de comunicação mais acessível para aluno surdo cego, para que tivesse um bom desenvolvimento nesse percurso. E também para os professores que não estavam acostumados com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de ensino. Então foi uma adaptação de forma geral. A avaliação também foi uma outra coisa a ser pensada, inclusive a produção de materiais. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre como foi a questão dos intérpretes. E as estratégias metodológicas? Eu acredito que a maioria dos professores aqui são ouvintes e possuem as suas estratégias, os seus recursos voltados para os alunos ouvintes. Então, todo o planejamento de vocês versam em estratégias como rodas de conversas, em debates via oral, via um mecanismo auditivo. E se você tem na sua sala um aluno surdo, como vai ser a metodologia utilizada? Como se adequa a esse novo ensino? Quais são os caminhos ideais para esse novo ensino? Como eu vou trabalhar agora, tendo na minha sala um aluno surdo ou surdo cego? Qual é o equilíbrio que eu tenho que ter com relação às estratégias? E de que modo que a cultura surda pode contribuir para essa cultura ouvinte que vocês já haviam desenvolvido? Há 3 autores que eu gosto muito de falar sobre elas, porque trazem elementos muito importantes para isso que eu defendo. É Cristina Lacerda, Lara Santos e Juliana Caetano. Nesse artigo, elas trazem um pouquinho da metodologia para o ensino na educação de surdos. E eu acho importante porque fala um pouquinho de valorizar o uso de imagens. Então, imagens televisivas, jornalísticas, de modo que essas imagens, elas contribuem para a atração, a construção dos alunos, favorecem muito no modo de como os alunos vão pensar o ensino, de modo como eles vão construir durante as aulas o conhecimento. Então eu posso utilizar essas imagens como recursos, elementos imagéticos, uma maquete, um desenho, um mapa, um gráfico, uma fotografia, um vídeo, até um pequeno trecho de um filme, são elementos que compõem a minha aula e eu posso usar em diversas disciplinas, para diversos cursos. Então, são elementos que vão contribuir. Às vezes eu tenho um conteúdo tão pesado, tão complexo, tão abstrato, e eu quero atingir meu aluno. E de que modo que eu vou fazer isso? Eu trago esses elementos, porque somente a interpretação, ela não contempla todos os elementos possíveis. E mesmo na língua portuguesa, às vezes o professor fica falando horas e horas e o aluno ouvinte não entende. E se eu trouxer elementos que compõem palavras-chave, esses desenhos, mapas conceituais, vão favorecer o aluno em sua aprendizagem, seja ele deficiente ou não. Então eu concordo muito com as autoras nesses elementos. Outro fator também primordial, além desses recursos imagéticos que eu falei, é a parceria existente entre intérprete e professor. O intérprete é aquele que conhece as limitações do aluno, então ele tem que ter uma boa relação com o professor. E além do mais, ele tem que estar com o professor no momento do planejamento, para ele passar todas essas informações para o professor.
tem que ter um bom diálogo, mostrar para o professor ideias na hora da construção do planejamento da sua aula, no momento em que vão elaborar a avaliação, para que você tenha uma boa aula e consiga de fato incluir esse aluno no sistema. Isso é de extrema importância que o professor também, com antecedência, dê ao intérprete o conteúdo da aula, para que ele possa estudar, fazer busca dos sinais que adequem aquele conteúdo e favoreçam o ensino do aluno. Eu acho que vocês sabem que os intérpretes não têm uma formação acadêmica específica para cada área. Normalmente as formações elas são generalistas, então não temos um intérprete formado na área da matemática, um formado na área das ciências, um de história e até mesmo a questão do vocábulo. Nós não temos sinais específicos para todas as áreas, ainda estamos em processo de construção. E para que eles fiquem seguros durante uma aula, é preciso que estudem com antecedência. E a língua de sinais, ela não está pronta, como venho dizendo. Ela está em processo de construção, principalmente nesses pequenos detalhes. Então, existem conceitos, termos que ainda as pessoas surdas estão adentrando a academia. E para isso, precisa de um tempo maior. Então, o intérprete ele não pode ficar sempre atrasado do professor durante um discurso, uma aula. Então, eu preciso de elementos que favoreçam o momento da interpretação. Então, por exemplo, o intérprete ele usa de outros recursos. Para isso, o professor ele pode fazer o quê, por exemplo? Falar mais devagar. Ele pode fazer apontamentos no slide, ou o próprio intérprete pode usar o slide, né? Porque ali vai ter palavras destacadas em negrito ou uma outra cor, de modo que favoreça, então ele não precisa ficar usando do recurso datilológico, que isso leva muito tempo. Então o intérprete ele pode fazer o apontamento e com isso ele vai promover uma qualidade no momento da interpretação. Outra forma, como a gente já salientou, é o mapa conceitual, como uma forma de resumo para que o aluno possa estudar depois. O professor está acostumado a utilizar a lousa, não é? Então, hoje, com a tecnologia, nos ambientes virtuais, é preciso fazer adaptações e tem aplicativos que a gente pode utilizar. O próprio celular, você pode baixar um aplicativo, tem aplicativos que são gratuitos, outros já não, mas que ele é utilizado como uma lousa. Então, o professor pode fazer a escrita e ela é projetada automaticamente. Isso contribui bastante. E mesmo aplicativos com imagens, ou também um outro muito utilizado é o Google Forms. Então, com um questionário para que o aluno possa responder em português ou até mesmo em língua de sinais. O aluno se grava e manda o link com as respostas para o professor em vídeo não listado no YouTube. Mas aí o professor se pergunta, mas como que eu vou fazer um vídeo? Eu não sei língua de sinais. Por isso que a gente está falando do trabalho em parceria. E quando o vídeo também é colocado, o link no YouTube, o intérprete pode fazer para você a tradução. Esse é o trabalho em parceria. É uma ótima estratégia para ser utilizada. E também temos trabalhos de aplicativos, né, que realizam traduções de textos. Enfim, para alunos que são deficientes auditivos, que não utilizam da língua de sinais, existem aplicativos para transcrição de áudio para texto escrito. Então, são ferramentas possíveis para uma boa aula. Também falando de ferramentas, temos excelentes ferramentas assim, que podem ajudar vocês na aula. Temos diversas ferramentas, eu trouxe algumas aqui, que vocês podem utilizar tanto em aulas presenciais como não presenciais, naquele momento ao vivo, como a gente fala. Tem alguns que eu já utilizei e são muito bons. E para as produções de vídeo, sejam em língua de sinais, em português, com relação ao espaço,
Então eu vou trazer agora algumas dicas, elementos importantes para que vocês tenham atenção, principalmente se for aluno surdo-cego ou aluno surdo. É importante que vocês tenham atenção, porque até anteriormente nós não estávamos acostumados e agora nós precisamos ter atenção a esses pequenos detalhes. Eu começo dizendo a questão do dispositivo computacional, então tem que ter um bom computador ou um celular, de modo que tenha uma câmera que possa captar a minha imagem com boa qualidade. Eu tenho que ter uma boa internet, tenho que ter uma webcam, né, ou a câmera do meu celular, ou uma filmadora, como disse, de modo que capte bem a minha imagem. E um bom microfone, seja ele do celular ou do meu notebook, do meu computador. Importante que eu use meu celular na horizontal e não na vertical. Se eu uso ele na vertical, quando o meu aluno vai baixar, por exemplo, uma aula, ele perde toda a qualidade, há recortes. Já quando eu gravo ele na horizontal, não tem essa perda quando o aluno baixa a aula. Então eu solicito que é importante que vocês façam a captura da imagem sempre com o celular na horizontal. É importante que tomem cuidado com relação à luz, principalmente para os alunos com surdos cegos. Evitem que a luz seja projetada por detrás de vocês, porque isso afeta muito os olhos, principalmente daqueles que ainda possuem pequenos restícios visuais. Então é importante que a luz venha de frente, então que vocês gravem de frente a uma janela, ou que essa luz seja realmente projetada de frente e nunca por trás de vocês, professores. É importante que vocês também utilizem um tripé para que dê estabilidade à câmera e ela se mantenha posicionada do começo ao fim da aula. É importante também que se tenha um bom microfone, seja ele do celular ou da webcam. O que eu sempre oriento, apesar de não ouvir, os intérpretes que trabalham comigo sempre me falam que às vezes é preciso que utilizem um outro microfone, um microfone externo. E eles sempre passaram para mim a orientação do Pop Filter. Por quê? Esse é um aparelho que ele evita captura de ruídos externos, de modo que possui uma boa captação e o aluno ele possa ouvir com nitidez a tradução. Se é um professor surdo que está sinalizando, ele possa ouvir com nitidez a fala do professor. E se é um professor ouvinte que está fazendo todo o seu discurso em língua oral, também fica uma boa captura. É interessante focar também a câmera na direção dos olhos, que não se mantenha uma distância tão longa, mas também não tão próxima. O plano de fundo. A gente sabe que no ensino à distância tínhamos um laboratório com câmera, um estúdio todo preparado para isso. Mas agora no ensino remoto nós tivemos que adaptar a nossa casa para esse ensino. Então, estratégias tivemos que recriar no nosso espaço, né? Então, uma boa iluminação, um fundo liso e simples, não precisa ter detalhes nesse fundo, para que a gente possa fazer a nossa aula com qualidade. Outra dica importante é como salvar o vídeo. Eu oriento o formato MOV ou o MP4. Dessa forma, o aluno ele consegue baixar o vídeo sem reduzir a qualidade da sua aula. E quando for utilizar a legenda para os alunos com surdo-cegueira, eu oriento que tenha a cor preta como fundo e a letra amarela. Isso ajuda muito na questão da visibilidade. E se for uma pessoa que for sinalizar, ela deve sempre lembrar a questão da roupa, né? Tem que sempre adequar o tom de pele à tonalidade da sua roupa. E agora eu já falei sobre as produções de vídeo. Vamos falar então agora de alguns serviços
de comunicação. O quanto a tecnologia pode nos ajudar na comunicação com os nossos alunos. Como eu apresentei anteriormente, existem várias formas de comunicação. Apresentei já o avatar, que ele pode fazer a tradução ou fazer a mediação. Então, atualmente nós temos este aqui, o Ribená. Ele faz traduções, sejam de textos para Libras ou da Libras para voz, mas é um aplicativo que a maioria dos surdos não utilizam, porque é um avatar que possui algumas limitações. Ele ainda segue muito o português, não é uma língua de sinais bem produzida, tem muitas limitações, então nem sempre fica uma tradução bem concluída. Então não há uma equivalência nem do português e nem da língua de sinais. Não há produção, por exemplo, de espaços bem organizados, não há expressões faciais, então há uma crítica da comunidade surda com relação a esse avatar. Então eles não utilizam muito esse aplicativo devido a essas limitações, infelizmente. Esse outro aplicativo é o HandTalk. Ele foi criado em 2002 e está no mercado até hoje. Ele também é utilizado como um dicionário de sinais, então você pode tanto falar que ele produz o sinal, como você pode escrever a palavra e ele traz os sinais. É um dicionário gratuito, um aplicativo gratuito, você entra no site e você consegue também baixá-lo. Mas se você quiser uma tradução maior de um texto, aí o programa já não é mais gratuito. A gente tem a Prodef, que recentemente ela foi incorporada ao HandTalk, ela fechou e aí ela fez uma parceria em janeiro de 2019, até para melhoria do produto do avatar, então do HandTalk. Tem o VL Libras, o VLibras, ele é gratuito, então como eu já disse, é um produto do governo que ele faz então as traduções de textos para a língua de sinais. E como eu falei, ele tem o seu lado positivo, mas o seu lado negativo é que tem as variações linguísticas que não é respeitada, por exemplo, a questão do uso do espaço ainda é muito deficitária, ele segue ainda muito a língua portuguesa, então é palavra-sinal, então a gente tem que ter cuidado com o uso desses aplicativos. Então, o que a comunidade surda orienta? Que esse avatar, esses aplicativos, ele não pode substituir o profissional intérprete de língua de sinais que estuda para essa finalidade. E como eu falei, a gente tem a questão da mediação. Aqui no Brasil, a gente tem desde 2009 a Viável Brasil, ela não é uma plataforma gratuita, mas algumas empresas fazem convênios de modo que aí garante a acessibilidade. Então, é um aparelho que fica conectado à central e a empresa, então, por exemplo, eu preciso desse serviço, estou na minha empresa e não tenho uma comunicação, então o meu gestor faz a ligação para a empresa de modo que nós três possamos ter uma comunicação melhor. Nós temos a Encom é uma plataforma gratuita, apenas a gente precisa ter uma boa internet e também um plano, como a Vivo, a TIM, apenas a Claro que não quis fazer parceria com a Icom, mas você tendo uma boa operadora, você pode fazer acesso dessa plataforma. Então, se eu quero, por exemplo, ligar para o médico, fazer um agendamento, eu ligo nessa central e consigo fazer o agendamento. Ela é importante e positiva porque eu tenho um profissional intérprete de Libras do outro lado. O que é negativo é que a gente tem uma fila de espera, né? E se eu tenho uma internet que no dia não funciona, eu acabo perdendo, cancelando o meu atendimento.
E eu posso tanto fazer isso pelo computador, como um tablet ou um celular. E eu tenho também a Central de Libras, que foi criada em 2017. E, por exemplo, eu quero solicitar um serviço, pedir uma pizza, ligar na farmácia, solicitar um medicamento, ligar para um parente, falar alguma notícia, esse parente não sabe língua de sinais, então eu uso dessa Central de Libras. Da mesma forma, eu ligo, tem um profissional do outro lado que vai fazer a videochamada com a pessoa que eu estou desejando. Ou eu posso fazer via chat, né, de modo escrito. Mas também eu preciso de uma operadora. E, é claro, também não fez o convênio com a Central de Libras. Mas tem a Vivo, tem a TIM, tem a Oi, que fez a parceria. E assim, às vezes o professor precisa conversar com o aluno surdo, principalmente agora, né? Nesse momento de pandemia, os intérpretes bem atarefados, e é uma coisa super rápida. Então eu posso utilizar dessa central para estar fazendo ali a minha conversa rápida com o meu aluno, uma orientação, enfim, é um modo de utilizar uma videochamada. Parecido com esse outro aplicativo que eu acabei de apresentar, a gente tem a criação em 2019, mas não é uma plataforma gratuita. E agora eu vou trazer para vocês a questão dos softwares e programas que podem ajudar nesse processo de ensino. Um que eu tenho utilizado e é gratuito é o OBS Studio. Ele você pode organizar de várias formas, em que o palestrante fica embaixo e a gente projeta o slide em cima, ou eu faço a impressão. Então é uma plataforma gratuita e que você pode utilizar de várias maneiras. Esse outro eu tenho utilizado bastante, eu gosto muito, utilizo para lives, utilizo também para as aulas. É uma forma em que você também consegue se ver lá dentro e ver também os demais componentes. E quem assiste a transmissão já não consegue ver a organização, só vê o que é transmitido. E ele também pode ser transmitido de várias formas e possui também a legenda automática para as pessoas com deficiência auditiva. Na composição podem até 6 pessoas, fora isso, aí precisa pagar uma taxa a mais, e ele pode ser transmitido pelo YouTube, pelo Facebook e pelo LinkedIn. E muitos comentários também que são colocados, o administrador consegue organizar e jogar diretamente durante a apresentação. E todo esse processo é bem interessante e a plataforma em si, visualmente, ela é muito boa. Temos também o WhatsApp, que dá para você fazer uma reunião, uma orientação com o seu aluno, ter o intérprete ao mesmo tempo. Também é boa e é interessante, temos usado. Tem o Zoom, também eu acho muito ótimo você se ver nessa plataforma, então o intérprete também consegue ficar, ele não desorganiza, só desorganiza quando um membro sai, mas isso não é tão ruim assim, o mais importante é que você se vê. O Meet é parecido com o Zoom, mas às vezes o que me incomoda é a questão, tá vendo onde eu demarquei aqui? Já aconteceu do intérprete estar posicionado nessa janela e eu não consegui ver a sua expressão facial. E isso atrapalhou todo o discurso. Então, aí eu precisei mudar o intérprete de lugar e até posicioná-lo novamente, porque o Meet, ele acompanha a voz. Então, quem fala, ele se sobressai. Então, até o usuário, o surdo, procurar um intérprete é muito ruim. Então nós, da UFSCar, resolvemos criar 2 salas. Então nós temos a sala da reunião ou da aula e uma outra sala somente com os intérpretes. Então não ocorre esse risco da gente perder onde está o intérprete. A gente só não consegue se olhar porque a nossa janela fica muito pequenininha. Mas foi uma estratégia encontrada, uma solução que nos resolveu o problema. Podemos fazer aulas, reuniões, dar feedback aos alunos. O Skype, já conhecido, a gente também promove
aulas, bate-papo, conversas, é um ambiente muito gostoso. E o ambiente virtual nesse momento remoto, como ele está sendo? Algumas universidades já tinham esse ambiente, outras não. E qual foi a estratégia? Algumas utilizaram do ambiente próprio do Google, o Classroom, então outras precisaram estudar alguns materiais, foram em busca de tutoriais para que pudessem produzir os seus próprios ambientes. Até algumas secretarias de educação também seguiram algumas orientações de modo a produzir o seu próprio ambiente virtual de aprendizagem, de modo a facilitar o aprendizado do aluno nesse novo ensino, o ensino remoto. E não ficar dependendo somente de uma única plataforma, né? Somente uma plataforma não iria adequar a todas as especificidades, sendo que cada universidade tem a sua, cada secretaria de educação tem a sua, e até então o professor não estava acostumado com isso, então ele teve que ser flexível e ter que ir em busca de um novo aprendizado. Temos o Moodle, que algumas universidades já utilizam, a UFSCar própria já utiliza, onde a gente pode inserir materiais, textos, artigos. Uma limitação que eu encontrei no Moodle foi que eu não consigo, por exemplo, dar um feedback para o aluno em língua de sinais. Então eu preciso fazer a captura desse material, jogar no YouTube em um vídeo, link não listado, e mandar somente o link para o aluno. Então me dá um pouco mais de trabalho. Então é uma plataforma que não aceita o vídeo diretamente em língua de sinais. Então, para conclusão dessa palestra a qual eu fui convidada a vir trabalhar com vocês hoje sobre acessibilidade para o aluno surdo, é importante relembrar então alguns princípios. O primeiro então é o direito linguístico e acessibilidade, seja do aluno surdo, falante da língua de sinais, seja a legendagem para o aluno deficiente auditivo, seja a comunicação Libras tátil para o deficiente surdo-cego. Então, é importante seguir os princípios do qual eu falei, que são direitos adquiridos pela legislação. Também é importante, o segundo ponto, é a questão cultural da pessoa surda e a sua experiência, a qual vem da sua experiência visogestual. Então, como eu falei, trazer elementos que compõem a sua aula para que ela seja mais atrativa e possa, de certa forma, gerir o conhecimento do aluno, sempre respeitando que para o aluno surdo o português é a sua segunda língua. Outra coisa também importante, como eu falei, é a questão da empatia. É um elemento importante. Então, é importante que o professor tenha flexibilidade quando vai planejar as suas atividades avaliativas. Então, produza em língua de sinais, mande o link para o aluno, faça parceria com o intérprete. Então, promova recursos de acessibilidade para que se tenha uma boa aula. E para isso, o terceiro ponto é o trabalho em parceria. Sem esse trabalho em parceria, não se tem uma boa aula e o aluno não se desenvolve, seja ele surdo-cego, seja ele surdo. Outro ponto de extrema relevância é ter um componente surdo na equipe de trabalho. É ele que vai qualificar o trabalho, é ele que vai dar um auxílio com as questões de feedback, de estratégias didáticas, metodologias, elementos que irão compor um bom ensino, uma boa aula, porque ele trará elementos que até então da cultura surda que não eram levados em considerações. Então, são opiniões que esse profissional vai trazer para a equipe. Um quinto ponto é a reciprocidade. Então, eu não estou lá somente para transmitir o conteúdo, mas eu estou lá para aprender com o meu aluno. E assim, nós dois vamos estar desenvolvendo, adquirindo conhecimento ao mesmo tempo, né? Seja em qualquer curso. E para finalizar, é a questão do professor,
gestor e coordenador, aceitar esses desafios e agora saber lidar com ele, fazer as adaptações necessárias, fazer as ações próprias do dia a dia. Então, para esse ensino, né, como eu vou ser flexível em frente a esse turbilhão de coisas que me chegaram. Então, a empatia está ali para ajudar em tudo, né, para que eu possa trabalhar com meu aluno surdo cego, deficiente auditivo e eliminar as barreiras comunicacionais e de acessibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Podem me perguntar. Aqui estão algumas referências. Obrigado, tchau!